Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas. Esse vídeo é especial porque eu vou estar falando de alguns livros, não são todos não, tá? E nem vou falar do livro do mês, vou falar de alguns livros que vão passear por aqui no canal. Se eu for fazer a conta do que está aqui, dá mais ou menos aí um quarto do total de livros que, por exemplo, nós lemos nesse ano de 2021, a gente chegou a quase 53 livros. A pretensão minha é começar a ter também um canalzinho lá, uns videozinhos no meio da semana, mas por enquanto a gente vai trabalhando com isso. Estou jogando podcast. Se você está vendo que a minha garganta está meio ruim, eu tomei a vacina contra a marvada, né? E a vacina que eu tomei é indiana, então me derrubou. Já era para ter gravado até esse vídeo antes, mas tudo bem, estamos aí, estamos vivos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre as obras. Eu vou começar logo de cara. Esse ano me fizeram alguns pedidos sobre livros na área de história, na geopolítica. Eu falei de alguns esse ano que passou. Eu falei as entrevistas de Putin, falei o primeiro livro do Obama, apesar de ser um soft power bem rançoso, tá, gente? Mas beleza, falei sobre ele. Depois nós falamos de livros para o Churchill e comentamos alguma coisa. Eu vou trazer aqui alguma obra sobre Churchill, com certeza vou trazer aqui alguma obra sobre Stalin, não tenha dúvida. Que mais, gente? Sobre a China, do Henry Kissinger, nós falamos sobre ele aqui. E tem alguns, se eu pudesse... Tem mais alguns. Nós falamos entre 4 a 5 livros em relação à geopolítica. O meu canal não é de geopolítica. Aliás, semana que vem eu vou indicar 5 canais, ótimos canais sobre geopolítica. Tem inclusive uma galera aqui que veio do Arte da Guerra. Abração para vocês. Mas vamos lá. Vou indicar aqui algumas obras que eu estarei lendo, pautada tanto no contexto histórico, político, quanto no contexto geopolítico propriamente dito. Uma delas eu venho prometendo há um tempão e tomei a coragem de vir falar com vocês sobre ela. Vai ser Vida e Morte da Democracia, do australiano John Keynes. Normalmente você me vê aí falando sobre ele, principalmente justamente quando levantei algumas obras no campo histórico, geopolítico, né? O John Keynes é um australiano, sociólogo australiano, e me parece que ele vem acertando, desde que escreveu esse livro em 2020, se eu não estiver enganado, ele vem acertando as suas análises no que tange ao risco da democracia liberal, os contextos que vêm atrapalhando para que ela continue, as inseguranças populares com relação ao voto. Ele também não fica só nisso, ele anteriormente vai fazer uma historicização do contexto e da ideia de democracia, quebrando aquela realidade que nos é imposta, onde a democracia efetiva nasceu na Grécia Antiga, e depois toda a jurisprudência do Estado democrático, se é que isso pode ser considerado, creio eu que não, mas toda a jurisprudência do Estado democrático vai se dar, a ideia de jurisprudência e de justiça, né, no campo das cidades, vai ser mais fortalecida a partir do Império Romano. Mas a gente vai falar melhor sobre ele, vou voltar, eu já tenho até algumas marcas do tempo que eu li esse livro, vou retornar e vou falar dele para vocês. É um tijolão, então vocês vão ter que ter paciência, a gente vai estar conversando sobre isso. Uma outra obra, estou jogando tudo aqui no sofá, uma outra obra que a gente vai conversar é A Ordem da Decadência Política, do Francis Fukuyama. Quando o Francis, além desse livro aqui, ele tem A Construção dos Estados, que é um livro meio que subjacente a esse aqui. Mas antes disso ele escreveu O Fim da História, e ele errou feio. Por quê? Na perspectiva dele, depois da queda do Muro de Berlim e depois da dissolução da União Soviética, a tendência é que os estados sobrevivessem, quase todos eles, a partir de uma mesma lógica política e em cima de símbolos e bases de relacionamento muito similares, o que faria com que a dialética, as contraposições políticas fossem cada vez menores. Mas isso não aconteceu, porque
alguns fatores ele não buscou dar mais atenção, por exemplo, como a Guerra das Civilizações. O que vai se dar materializadamente vai se dar no contexto voltado ao terrorismo e à própria objeção do mundo árabe, principalmente do mundo islâmico, a algumas imposições do Ocidente. Ele não levou isso em conta. Outra coisa que ele não levou em conta era esse crescimento chinês dentro da geopolítica, e mais ainda ele não levou em conta a pessoa de Vladimir Putin na Rússia. Então, longe de nós termos perdido essa ideia da história, nós mudamos a rota de um contexto geopolítico bipolar para multipolar. Então você tem hoje discussões sobre diversas fases, sobre diversas esferas, sobre diversas fronteiras, e que para o país hegemônico ainda, que é os Estados Unidos, conflita-se agora com desafios em várias áreas, e que fica claro, os americanos não estão sabendo lidar com isso. Vide aí as questões da Ucrânia, a questão do Cazaquistão, a saída do Talibã, os problemas com o Irã, os problemas com a Coreia do Norte, as ameaças feitas ao Brasil, ameaças essas sem nenhum fundamento, as questões com a América Latina cada vez mais se afastando do cenário norte-americano. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem e decadência política, as estruturas políticas, como elas foram se perdendo na visão do Francis Fukuyama a partir do século XXI, a partir da pós-modernidade, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Bom, um outro livro, esse livro é bastante crítico, Chernobyl, do Rafael Fontana. Foi um professor brasileiro que trabalhou na China e traz o retrato 3x4 da sociedade chinesa dentro dos aspectos mais variados, né? Faz alertas que devem ser ouvidos, devem ser percebidos, devem ser estudados, e eu vou estar passando isso para vocês. A gente vai estar conversando. Eu vi a entrevista que ele fez ao canal Arte da Guerra, do comandante Robson Farinazzo, e ele vai descrever aqui toda uma jornada conceitual da sociedade chinesa e do Estado chinês, e como o Estado chinês age tanto na economia interna como na economia externa, a sua política de cidades e a sua política externa a partir dos seus satélites, das suas grandes empresas, da sua tecnologia exportadas para o mundo todo. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esta obra, tá certo? Eu não vou ter nenhuma. Esse aqui, vão ter outros livros aqui, tá? Tem um aqui do Oliver Stone, que agora eu não estou conseguindo aferir. É um livro crítico à política internacional norte-americana desde a virada do século. Eu vou falar sobre ele também. Mas aqui são livros que vão ser trabalhados no meio do ano, não somente eles, tá, gente? A gente vai ter então outras obras alinhadas tanto de geopolítica, quanto de história, quanto de romances, e por aí vai, tá certo? Um outro, falei sobre a China, do Henry Kissinger, ano passado, e agora eu vou falar sobre a ordem mundial do Henry Kissinger. Na leitura que eu fiz do livro, uma coisa me incomoda muito, gente. É como o Brasil é pouco falado, sendo uma carta tão forte na mesa de baralho geopolítico. Como o Brasil se diminuiu em alguns aspectos, a ponto de ser pouco destacado, digamos assim, nas ações, nas relações e nas prospecções geopolíticas. Mas ainda assim, o Henry Kissinger continua sendo cirúrgico na sua análise, ele penteia bem a relação norte-americana com a China, ele penteia bem a relação da Europa e os riscos da Europa ocidental diante dos seus dilemas e diante das suas atitudes, que para ele algumas equivocadas. A gente vai estar falando mais sobre o Henry Kissinger, tá certo? Bom, esses aqui são mais ou menos os livros de geopolítica, tá, galera? Vocês que vieram lá do canal da Arte da Guerra, vocês que vieram de outros canais de geopolítica, não fiquem preocupados, nós vamos estar falando de geopolítica aqui também. Lembrando, agora que me toquei, alguns vídeos não foram de livros, mas de séries como Pine Gap, né? Eu falei sobre Pine Gap. Quem não viu Pine Gap e gosta de geopolítica, proponho a ver essa série. Tira a Austrália e coloca o Brasil, você vai ver que o dilema nosso é mais ou menos esse que está aí, tá bom? Bom, um pouquinho de biografia.
Eu pretendo estar falando de várias biografias, mas dei um destaque maior a essas aqui. Primeiro, Leonardo da Vinci, de um dos maiores biógrafos que eu conheço, que é o Walter Isaacson. Gosto muito dele. Simão Sebag eu gosto também demais, e o Walter Isaacson gosto demais também. Então, esse livro a gente vai estar comentando sobre um cara que para mim era um extraterrestre, né? Leonardo da Vinci. Vamos estar conversando um pouquinho sobre as curiosidades que o Walter Isaacson traz nessa biografia. Eu espero que você também goste, tá bom? Outra situação para a gente estar conversando: as vidas de José Bonifácio, de Maridel Priori. Talvez o José Bonifácio tenha sido um dos melhores articuladores políticos do Império, tutor de Dom Pedro II, um maçom que teve problemas com Dom Pedro I, mas depois se viu obrigado a retornar ao Brasil por necessidades do próprio Dom Pedro I, que perdeu a mão dentro do final do seu império, preferiu Chalaça ao José Bonifácio, mas que depois ele tenta consertar isso. A Amélia Del Priori vai falar um pouquinho sobre o José Bonifácio e os seus impactos, não só na sua própria vida, né, por isso que são as vidas de José Bonifácio, mas também como tutor de Dom Pedro II, como articulador dos conservadores, como cara que conversava com o Senado e com a Câmara do Império, que conversava com os republicanos, ainda com ideias republicanas, com um partido mais composto de portugueses. Nós vamos estar falando então dessa obra aqui. Duas obras especiais de alguém que gosta muito dessa figura, que é o Dom Pedro II, eu vou trazer aqui para vocês. Uma do Paulo Rezzutti, indico o canal do Paulo Rezzutti, a página do Paulo Rezzutti lá no Instagram, e as severas críticas que ele fez a essa novelinha que tal emissora acabou criando. Novela pobre, sem roteiro, perdida, novela sem nenhum contexto histórico estabelecido, vivenciando ainda as influências de um globalismo cada vez mais utópico, cada vez mais destruidor de elementos assim bastante importantes. Eu acho que todos esses personagens aqui têm seus erros, eu acho que você tem que trabalhar tudo isso, mas desde que sejam historicamente conceituados, analisados, pesquisados. Por exemplo, a Amélia Del Priori tem críticas ao Império e eu acho ela uma baita escritora. Agora, brincadeira ficar ouvindo e vendo. Eu não vi um capítulo sequer, mas eu consegui acompanhar algumas questões. O cúmulo é ter Solano Lopes entrando no Brasil para pedir a mão da Princesa Isabel em casamento ao Dom Pedro II, quase que enfiando a faca no Dom Pedro II para que isso acontecesse. É um absurdo, uma palhaçada. Eu não gosto disso não, gente. Eu sinceramente não gosto. Eu acho que a arte tem um limite claro. Quando está falando de uma história de entes reais, passados, e o limite, claro, é a verdade. Ainda que você possa inserir personagens, veja aí o Carlos Ruiz Zafón, que faz isso muito bem. Eu vou falar um pouco sobre o Érico Veríssimo, como ele faz isso muito bem, mas, cara, sem distorcer a realidade. É fantasia demais. Era aquilo que o Tolkien tinha de problema com a Disney. Tá? É de você pegar mitos, aí não são mitos históricos, mas mitos fabulados, criativos das sociedades, e diminuí-los a um conceito bem menor do que aquele que é representado na sociedade que o criou, tá bom? Então o outro, Paulo Rezzutti, Dom Pedro II, vou ver se eu trago o do Dom Pedro I também. É uma figura que eu não tenho tanta simpatia, gosto muito da mulher dele, a Imperatriz Leopoldina. Acho que ela foi a grande mão política no país, mas Dom Pedro I também tem os seus valores, a gente vai falar sobre ele. Paulo Rezzutti é talvez para mim um dos maiores pensadores do Império, pensadores sobre o Império, estudiosos sobre o Império. Eu te garanto que tudo que você comprar desse cara aqui, você vai gostar. Quase todas as obras dele, se não todas, vieram pela editora Leia, tá certo? Bom, o último, que para mim é o melhor livro sobre Dom Pedro II, do José Murilo de Carvalho, Perfis Brasileiros Dom Pedro II, tá por aqui. Gosto muito desse livro, foi uma coleção feita pela Companhia das Letras Especial. Parabéns, Companhia das Letras, por ter participado da edição desse trabalho, que é um trabalho perfeito. O José Murilo de Carvalho, ele humaniza Dom Pedro II, coloca as lutas de Dom Pedro II como criança, os aspectos formais da educação de Dom Pedro II, que afligiram muito a ele, trouxeram a ele uma personalidade bem fechada. Um homem que era um imperador, não querendo ser um imperador, mas sendo um homem público importante, sendo um homem público respeitado dentro e fora do Brasil. Então, tá aqui, a gente vai falar sobre este livro também. Tô pagando a minha dívida com aqueles que pediram Dom Pedro II, tá certo, gente?
Bom, esse ano a gente falou sobre HQ e falamos sobre distopias. Eu vou trazer algumas. Um livro não está aqui, não tenham dúvida que Isaac Asimov, vou trazer para vocês Fundação de Isaac Asimov. A gente vai falar sobre aquela trilogia Fundação, que foi feita agora num livro só, não sei se é pela editora Aleph, não sei qual foi a editora que criou essa obra, está espetacular, espero até que tenha sido a Aleph. Vou falar sobre um outro livro dele, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que na verdade é o roteiro que ele criou com o Kubrick para o filme que chegou às nossas mãos. Nós vamos estar conversando sobre Isaac Asimov. Eu tenho um respeito... Não, perdão, Arthur C. Clarke. Falando besteira. Fundação é do Isaac Asimov, a gente vai falar sobre isso. Aqui, 2001, Odisseia do Espaço, é o Arthur C. Clarke. Desculpa, gente. Desculpa, vacina, tá? Então, 2001, a Odisseia no Espaço, foi um trabalho que o Arthur C. Clarke fez com o Kubrick e trouxe para o cinema, e aqui está documentado, roteirizado, trabalhado nesta obra pela Aleph. A gente falou sobre o fim da infância do Arthur C. Clarke no ano passado. A gente agora está falando sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço. Philip K. Dick. A gente falou sobre o Tempo Desconjuntado dele, mas esse livro aqui é o que eu mais gosto, que é O Homem do Castelo Alto, também pela Aleph. Eles têm feito um bom trabalho com relação às edições de ficção científica. A Aleph tem feito trabalhos. Se você gosta de ficção científica, se você quer recordar bons livros editados novos, eu te indico a Aleph. Claro, você tem esses livros, o do Philip K. Dick menos, mas do Isaac Asimov, por exemplo, você acha muitos livros dele ainda sobre as edições antigas, da década de 60 até de 50, em português você acha. Agora, essa obra aqui, para mim, é a obra maior do Philip K. Dick, da mente dele. Eu já falei isso no próprio vídeo dele, surgiram ideias como Blade Runner, por exemplo, né? Sai das mãos do Philip K. Dick, tá certo, gente? Então a gente vai estar falando sobre então O Homem do Castelo Alto. Isso aqui virou série, tá certo? Virou série aí, não sei se na Netflix ou na Amazon. Distopia, eu tô trazendo não o pai da distopia, mas com certeza o pai do Aldous Huxley e de certa forma o cara que vai influenciar um pouco o George Orwell em 1984. Zamiatin em seu Nós. Desculpa, gente, também da Aleph. Uma distopia muito interessante, uma das primeiras influenciadoras efetivamente do livro do Huxley, Admirável Mundo Novo. Você sente assim pinceladas de Nós também em 1984. O Bradbury bebeu um pouco do Zamiatin também. A gente vai estar conversando sobre essa bela edição da do Zamiatin da Nós, o livro Nós, a partir da edição da Aleph. Tá certo, gente? Conto com vocês, vamos conversar um pouquinho. Por exemplo, aqui, logo aqui atrás, vem dando uma declaração de George Orwell sobre o Nós, né? A primeira coisa que qualquer um notaria a respeito de Nós é o fato de que Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley deve em parte originar-se dele. A atmosfera dos dois livros é semelhante em linhas gerais ao mesmo tipo de sociedade que está sendo descrito, embora o livro de Huxley demonstre menos consciência política. George Orwell. Aliás, sobre o George Orwell, eu não sei, gente, está aqui, olha. Eu vou falar sobre a homenagem à Catalunha e à Guerra Espanhola do George Orwell. A gente vai falar sobre os contextos que o George Orwell conseguiu construir. Ele tinha uma capacidade jornalística muito grande. Logo depois ele passou a ser correspondente de tabloides, de jornais. E eu vou falar sobre esta obra que está aqui da Alfagarra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a Guerra Civil Espanhola. A gente vai falar um pouquinho sobre os atritos que tiveram em meio à Revolução Espanhola entre trotskistas, stalinistas e anarquistas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Ainda no campo da ficção científica, agora dos HQs, nós vamos falar uma semana de HQs. Então eu vou citar aqui o Junji Ito, que é o mangaka do terror, o mangaka do horror. Então a gente vai falar sobre fragmentos do horror. Eu pretendo trazer também um bom mangá que ele desenhou e que ele roteirizou sobre Frankenstein de Mary Shelley. Até no meio, nesse período aí, a gente vai estar falando sobre o Junji Ito pelo menos 2 vezes. Já falamos muito desse cara aqui no canal e vamos continuar falando. O Homem que Passeia do Jiro Taniguchi,
aquele estilo dele de mangakas reflexivos, lentos, que te acalmam, que te tranquilizam, que abordam situações corriqueiras sobre uma temperança de muita sabedoria, tá? Então, mais um livro, mais uma obra do nosso Jiro Taniguchi. Ano passado eu falei sobre Os Guardiães do Louvre, e as Crônicas da Era do Gelo estão lá na frente, na estante, deu para ver daqui, para não esquecer, tá certo? Próximo, Junji Ito, Jiro Taniguchi, perdão, a gente vai falar sobre O Homem que Passeia, e ainda tem, olha aí o meu Ben TV que está aqui pertinho, gosto tanto disso, gente. A gente vai estar conversando com isso, nada mais peculiar do que um Ben TV cantar na hora que eu estou falando sobre O Homem que Passeia. Um outro aqui, um HQ. Os HQs ocidentais, eles me atraem pelas cores. E eu vou trazer aqui um cara, deixa eu ver se está aqui o livro dele. Nós vamos conversar tanto sobre Deuses Americanos da Intrínseca, o HQ, a primeira parte, quanto o próprio livro Deuses Americanos, que virou série na Amazon, na Netflix, acho que é na Amazon, né? A gente vai estar conversando um pouco sobre New Game. Eu já conversei sobre New Game em outros vídeos. Nós vamos estar conversando sobre essas duas obras dele. Fennec Monarch, um dos maiores clássicos que eu já li, das transformações das cidades entre o século XIX e o século XX, e um livro tocante desse teatrólogo, desse diretor e também desse escritor roteirista Fennec Monarch, Os Meninos da Rua Paulo, as consciências e as modificações da cidade de Budapeste neste período onde a Revolução Industrial começou a acampar todos os países na Europa e trazer um impulsionamento de cidades como nunca tivera sido visto antes. Nós vamos estar falando sobre Fennec Monarch. Quem não leu, gente, olha, eu indico, leia esse livro aqui para os dias de hoje. É uma obra maravilhosa. Tem um filme de 1952 maravilhoso também, mas a gente vai falar sobre o livro. E é duro, né? A gente está aqui com um livro da Kozak Naif, né? E a gente não tem ela em mãos. Tudo bem que o pessoal dela está trabalhando em outra editora, mas, cara, como a Kozak Naif fazia livros especiais. Esse aqui é O Menino da Rua Paulo, Os Meninos da Rua Paulo, Fennec Monarch. Semana que vem eu vou estar falando sobre canais geopolíticos, indicando 5 canais geopolíticos. É claro que o Arte da Guerra tá nisso. Mas depois, o primeiro livro do ano, efetivamente, vai ser este livraço gostoso demais, gente. A Biblioteca da Meia-Noite. Imagine você entrando numa biblioteca onde pudesse viver personagens escolhidos por ti, mas tivesse um caminho inesperado e que transformasse esse livro numa trama sensacional do Matt Haig. Vou estar conversando com vocês sobre esta obra sem ser sábado. O outro sábado nós vamos estar conversando, batendo que capa bonita que os caras criaram. E essa coisa de biblioteca, para mim, essas bibliotecas da meia-noite, essas bibliotecas especiais mágicas, é muito legal, porque me remete ao Cemitério dos Livros Esquecidos do Zafon. Então eu gosto muito dessa interlocução, desse diálogo entre essas obras. Ufa! Outro romance, o primeiro romance detetivesco do Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Eu vou falar sobre ele, que é O Estudo em Vermelho. Tenho tanto a obra pela Zahar, como tenho também pela HarperCollins. A gente vai estar lendo os dois textos, tá bom? E, claro, Arthur Conan Doyle, um monstro no campo do detetivesco e do suspense, e que, dado momento, teve uma certa raiva de Sherlock Holmes, se sentindo superado em imagem pelo personagem, e por isso ele começou a dar algumas fugidelas e acabou criando também O Mundo Perdido. A gente vai ler O Mundo Perdido também. Esse livro aqui, obviamente, vai influenciar aquilo que você sabe, cara, qual a série Jurassic Park, certo? Mike Crichton, ele bebe muito desse conteúdo do Conan Doyle. Isso aqui incentivou muito ele a depois trazer a história que depois no cinema acabou virando o Jurassic Park,
tá certo? O gênio, o grande gênio, eu falei de um gênio aqui, que era o Isaac Asimov. Nós vamos finalmente ler a Gênesis do Senhor dos Anéis, do Hobbit, o Silmarillion, a Gênese do Legendário, que são livros importantes. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas obras. Deixa eu puxar aqui, gente, porque tem livro pra caramba aqui. Olha aqui, eu tenho esse livro último aqui, que é A Natureza da Terra-média, que faz uma complementação interessante sobre o Legendário. Mas o Silmarillion, ele vai contar a história de várias outras obras que depois foram incorporadas, foram aumentadas nas coletâneas que o filho Christopher Tolkien acabou trabalhando bem com Beren e Lúthien, os filhos de Húrin, a queda de Gondor. Tudo isso, gente, estão aqui dentro. Então, quem gosta do Senhor dos Anéis, quem gosta do Tolkien, sabe da importância que esse livro tem, que era o livro que o Tolkien queria que fosse editado depois do Hobbit. Acabou que a editora preferiu o Senhor dos Anéis e, pasmem, esta obra só foi editada 4 anos depois da morte de Tolkien. Então a gente vai falar sobre o Silmarillion, nós vamos falar sobre a Gênesis do Senhor dos Anéis, a Gênesis do Hobbit, o surgimento dos anões, o surgimento de todas as raças élficas, dos humanos, dos orcs. Está aqui tudo aqui dentro, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre o Silmarillion. Por fim, já falei de 2 livros da C.J. Tudor, nós vamos falar sobre as outras pessoas dela, tá? Tem muito a falar sobre a C.J. Tudor, não, eu só tenho a dizer que a leitura dela é muito fácil e de tramas inteligentes. Apesar de eu ter gostado mais do Homem de Giz, eu vou estar trazendo para vocês também esta obra aqui. Cada gosto é um gosto, gosto não se discute, a gente vai conversando sobre isso. Um outro, do Karl Ove Knausgaard, A Morte do Pai, indicado por um amigo meu, Christian. Minha Luta aqui é o primeiro de 5 livros que esse cara fez. A gente vai estar falando dele também e nós vamos estar complicando a nossa cabeça, porque é uma leitura muito psicológica, muito dramática e muito existencial, de uma literatura que vem ganhando espaço na literatura universal, que é justamente os nórdicos, né? E os espanhóis também. Tem tido ótimos livros vindos lá da Espanha, tá certo? Nacionais. Não vou deixar de ler Incidente em Antares. Tá vendo esse livro aqui? Esse foi o livro que eu tive na época do Clube do Livro. E eu tenho esse livro até hoje. O Érico Veríssimo, na época do modernismo, né? O Érico Veríssimo, ele traz, eu acho, tem tantas obras maravilhosas do Érico Veríssimo. Mas a que eu mais gosto é essa aqui. A primeira parte do livro é espetacular, como ele faz uma inserção romântica dentro de um contexto histórico, como ele delineia os seus personagens e as tragédias iniciais, para depois chegar numa certa cidade que é em Antares e trazer aí uma outra forma de escrita, muito mais jocosa e muito mais crítica à sociedade em geral e principalmente as verdades daquela cidade e os seus políticos, quando os mortos não vão ser enterrados por uma greve de coveiros, e aí eles voltam para reclamar os seus direitos. Cara, que livro maravilhoso, que livro... Para mim foi um dos livros nacionais que eu mais me apeguei, e ele está aqui comigo até hoje. Já tiveram novas edições, claro, mas eu não viro as costas para essa aqui. A gente vai falar de Incidente em Antares. Para quem diz que brasileiro não escreve contos de horror, nós estamos aqui com uma obra da Darkside. Parabéns, Darkside. Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Eu vou ler alguma coisa aqui. Eu não sei se eu falo do Aloysio Azevedo ou do Álvares Azevedo. As obras deles são bem pesadas, mas eu estou quase caindo aqui na mão do Afonso Arinos. Eu estou pensando em ler um conto do Afonso Arinos. Jamais imaginei, gente, olha que eu gosto de ler pra caramba, e eu jamais imaginei que o grande Afonso Arinos escreveria um conto de horror. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse livro também, e algo que para mim deveria ser a Bíblia do nordestino, deveria ser a Bíblia da literatura nordestina. O Romance da Pedra do Reino, Ariano Suassuna. Conheço poucas pessoas que leram esse livro aqui. Pouquíssimas pessoas. E se você quiser
conhecer mesmo o contexto, a formação, a ideia do nordestino, não sobre elementos sociológicos, mas sobre o elemento de um homem de pé no chão como era o Ariano Suassuna, as suas tramas, efetivamente a religião jogada aqui dentro, o catolicismo nordestino, as intempéries entre homens e mulheres, as fábulas internas. Olha, este livro aqui, para quem gosta de Ariano Suassuna e não leu, eu vou estar trazendo essa obra para você. Eu falei já sobre obras do Ariano e tinha prometido trazer o livro O Romance da Pedra do Reino do Príncipe do Sangue de Vai e Volta, tá certo? Tem tudo de bom aqui e não é um livro difícil de ler, mas é um livro grande. Então, assim que eu terminar, eu trago pra gente conversar. Gente, desculpa, minha voz realmente hoje foi pro espaço. Por fim, deixa eu botar esse livro aqui. Os 4 últimos livros. Eu vou começar por um que é uma dívida do canal Virando as Páginas a todos vocês. Olha, o que eu tirei de livro aqui dentro da mesa, vocês não têm noção. Se eu pudesse mostrar o que está aqui do lado. David Copperfield, autobiografia do Charles Dickens, tá? Pelo menos para mim e ele escreve sob forma de romance, e eu já acabei de ler ele, e eu vou trazer ele aqui para ler. Eu era para ler no final do ano, lembra? Mas só que não deu para estar conversando sobre ele aí no final do ano. Era o livro do mês, por isso que esse ano eu não estou fazendo o livro do mês. Quando surgiu o livro do mês, eu falei, olha, o livro do mês vai ser esse, porque não gosto de errar com vocês. Mas a gente vai estar conversando sobre David Copperfield, para mim a obra magna do Charles Dickens. Para ele também é um romance do Alex Michaelides, é A Paciente Silenciosa. Eu não li esse livro do Alex, eu não tenho assim muito conhecimento sobre a obra, mas fui indicado por um de vocês, não sei se foi para ela Camila ou é Camila, né? Camila, se eu errei o teu nome, por favor, me indicou lá no Face. Aliás, se você segue aqui a gente no canal no YouTube, passa lá no nosso grupo do Facebook, indica alguns livros pro Virando as Páginas que a gente conversa, fala sobre eles aqui. A Paciente Silenciosa, se você conhece alguma coisa desse livro, não vou falar muito porque eu não conheço nem o autor, nem o livro, mas eu vou estar lendo e aí a gente passa a conhecer, tá? Uma outra obra que está esquentando aí as críticas literárias atuais é do Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras, tá certo? Comecei a ler o livro agora, gostando bastante. O desfecho do livro, pelo que dizem, é muito interessante. A gente vai conversar sobre uma questão de um certo clube de assassinatos. Vamos ver o que vai dar aqui. Esse negócio do Clube do Crime das Quintas-Feiras me lembrou do Homem que era Sexta-feira, do Chesterton, né? Mas vamos ver o que ele está para trazer. Para mim aqui, todos esses 2 livros são novidades. Eu não falo daquilo que eu não li, eu só indico aqui para estar lendo, e eu vou prometer e vou cumprir a promessa de estar trazendo esses 2 livros também nesse bate-papo com vocês. O último que eu estou jogando aqui, esses livros todos vão estar sendo falados no ano do Virando as Páginas, fora outros, né? Eu estou há muito tempo com vontade de trazer esse livro. Eu vejo pouca gente falando sobre esse livro, e é um livro importantíssimo, gente, no campo da história, da estética, das relações, e de uma força do Umberto Eco, um sociólogo italiano, Umberto Eco, uma força de pesquisa e uma qualidade de edição feita aqui no Brasil, foi pela Record. Uma obra maravilhosa. Eu tenho esse aqui, é o livro de lançamento mesmo, A História da Beleza. Uma organização muito bem feita pelo Umberto Eco, fugindo dos cômputos de romance dele, né? A gente vai estar conversando sobre, eu não diria a evolução, mas as transformações da beleza. Como esses conceitos eles são mutáveis, como eles têm várias concepções, várias condições para serem meio que analisadas. E o Umberto Eco, se você já leu O Nome da Rosa, Cemitério de Praga, se você já teve Umberto Eco na mão, você vai saber do que eu estou dizendo.
Gosto muito de tudo que o Humberto Eco fez, já falecido, e esse livro para mim, talvez, na minha perspectiva, tenha sido a obra mais icônica dele, tá certo? Bom, gente, ufa, são esses livros todos que estão aqui, espero que eles não caiam, porque eu fui empilhando um atrás do outro. Quero pedir um favor a vocês, o canal está crescendo, e está crescendo numa velocidade do tamanho do canal, então para mim isso aí está óbvio. Mas se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, participa com a gente, porque isso é muito legal, essa troca literária. Eu não queria só falar para você, eu queria ouvir você. Então, se você está assistindo esse vídeo, faz um favor para mim, coloca aqui embaixo nos comentários indicações de obras que você gostaria de ter, estar vendo aqui no canal. Inclusive eu vou estar trazendo algumas outras justamente citadas e pedidas por vocês, e a gente vai estar comentando livros que vocês indicaram, tá bom? Então participa com a gente aqui junto, e se possível compartilhe o vídeo para outras pessoas, troca lá para colegas seus que gostam de ler, e principalmente para aqueles que não gostam. Aqueles que não gostam de ler, seja você um mediador entre as trevas e a luz, traz o cara das trevas da não leitura e joga ele para a luz do conhecimento, né? Aquele conhecimento sadio, né? Aquele conhecimento orgulhoso que não tem nenhum valor, tá certo? Todo conhecimento, todo bom conhecimento, ele deveria ser humilde. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Um bom 2022, trabalhando isso com resignação e esperança. Espero que nós consigamos passar por mais esse ano, com todas as confusões que estão acontecendo por aí. Até mais, gente. Obrigado, hein?